Sejam bem-vindos a esta segunda parte do seu estado crítico, do seu e nosso estado crítico. De facto, é de crise que falamos e de soluções para a mesma. Quando fomos para intervalo, Hilda Figueiredo estava-nos a palavra. Exato. E agradeço-lhe porque eu gostava de acrescentar apenas uma nota que considero importante, porque foi dito que não há alternativa, que é necessário reduzir o déficit, e repetiu-se aquilo que sabemos: cortar na despesa, aumentar os impostos. Ora, o Orçamento de Estado é muito mais do que isso. O Orçamento de Estado tem um conjunto de medidas e de posições que ultrapassam essa linha do corte na despesa ou do aumento de impostos. Por exemplo, nós pagamos mais de 7 mil milhões de euros de juros. Uma questão central, que já devia ter sido tomada há 2 anos, em vez de terem aceito esse pacto de agressão ao país, era renegociar a dívida, como outros países o fizeram, como a própria Alemanha o fez a seguir à Segunda Guerra Mundial. E lhe perdoaram, em muitos casos, mais de 50% da dívida. E foi assim que a Alemanha se reconstruiu e hoje tem o poder que tem. Mas aqui em Portugal, os nossos governos, o anterior e o atual, recusaram essa negociação da dívida. Depois, e portanto, um dos encargos mais pesados do nosso Orçamento de Estado nem é receita, nem é a despesa das funções sociais do Estado, é pagar juros de uma dívida. Muitos desses juros são ilegítimos, porque são agiotas, porque pagamos 300%, 400%, 500% a mais do que devíamos pagar. É verdade. Em vez, o Banco Central Europeu empresta aos bancos na base de 1% e nós estamos a pagar, e estamos novamente a pagar mais, em alguns casos 5%, 6%. A diferença entre 5 ou 6 dá 300, 400, 500% de lucro. Mas há, desculpe lá, mais duas coisas. Sim, claro, o aumento de imposto pode ser, o aumento de receitas pode ser obtido porque se aumentou as taxas, como fez este governo, diminuindo a produção, ou porque aumentou a produção e então a receita do imposto aumenta mesmo não aumentando a taxa, o que este governo recusou e fez a outra. Uma outra forma de aumentar é através de uma distribuição justa da riqueza, ou seja, indo de facto taxar aquilo que deve ser taxado, os grandes lucros, os grandes ganhos. Aqui deixou-se isso. Por exemplo, está-se novamente a aumentar a taxa sobre a energia elétrica. Mas parece que isso não resulta lá muito, doutora Hilda, porque em França, o presidente francês tentou fazer isso e saiu-lhe tudo furado. O que é que aconteceu? Mas eu estou a falar agora aqui de Portugal. Mas é igual, a comunidade europeia é igual. Eu estou a falar das... Quem tem dinheiro foge. Desculpa, eu não estou a falar disso, eu estou a falar de taxas sobre bens que nós pagamos e serviços que nós pagamos. Por exemplo, a energia elétrica das nossas casas. Nós estamos a pagar uma taxa elevada que permitiu que a EDP tenha lucros imensos. Por exemplo, ano passado, 1.000 milhões de euros. Porquê que não baixam o preço da Mas se calhar permitiu ao Estado fazer bons negócios com a EDP. Para o serviço de quem? Senão, se calhar a dívida estaria maior, não é? Não permitiu ao Estado fazer bons negócios, pelo contrário. Permitiu sim arrecadar grandes lucros à EDP à custa dos interesses dos cidadãos, que tiveram que pagar mais. Mas podíamos falar o mesmo em relação à Galp, em relação a alguns bancos, e ao setor financeiro, isto para já não ir àquela velha história, não é? Dos milhares de milhões de euros que entraram para pagar os déficits
da banca e os negócios obscuros de alguns banqueiros e, por exemplo, uma SLN, agora convertida noutro nome qualquer, que continua a ter grandes lucros, mas o BPN que foi de lá retirado, nós pagámos já, não sei, 5 mil milhões ou 6 mil milhões para aquele buraco sem fundo. E os outros, os que eram donos daquilo, esses, com exceção de um, não é? Estão a viver à custa dos seus grandes ganhos. Portanto, como vê, há aqui uma política alternativa possível de redistribuição da riqueza, de aumento da produção, que há de ser um dia a solução para este país. Quanto mais cedo, melhor. Por isso é que nós defendemos a demissão deste governo, a realização de eleições antecipadas e uma outra política. Não é um governo para fazer um outro governo para fazer a mesma política. É para fazer outra política. Não, doutora Hilda, diga-me uma coisa. Patriótica e de esquerda. Explique-me, por favor, uma coisa, porque eu sou leigo nesta matéria. Diga. A doutora Hilda foi deputada da Assembleia da República vários anos, deputada do Parlamento 12 anos. Parlamento Europeu. Também mais. Aconteceu o caso BPN, etc. E só foi possível acontecer o que aconteceu porque há falhas nas leis. Os deputados têm por obrigação legislar e prever esses buracos. Acusar o governo atual ou o outro anterior de buracos na lei, não seria mais lógico acusar os deputados da Assembleia da República de terem permitido, de não terem criado leis que impedissem estas situações? Olha, aqui no caso do BPN há questões de leis. Por exemplo, nós... Só um é que está preso. Não, nós votámos contra as leis de liberalização dos movimentos de capitais. Nós votámos contra. Nós, o PCP, votou contra aqui, em Portugal e no Parlamento Europeu. Sabe que os deputados são uma classe privilegiada. Não, mas... Os deputados são uma classe privilegiada. Não falo dos deputados em... não falo dos deputados em geral. Houve sempre quem estivesse contra estas leis. Eu votei e o meu partido votámos sempre contra as leis que permitiram que algumas destas coisas acontecessem, quer na Assembleia da República, quer no Parlamento Europeu. Portanto, não pode falar dos deputados em geral, tem que falar dos partidos políticos não é que normalmente fala-se nos governos, mas os governos são sustentados pelos deputados. Sim, pelos mesmos partidos, mas às vezes diz-se lá... Sabe que os cidadãos portugueses têm a ideia de que os deputados passam o tempo a dormir, a tratar dos negócios pessoais. Sim, mas isso também é uma visão errada. Porque uma coisa é... Não, isso é uma visão errada. E olha, eu estou tanto à vontade para o dizer, quanto hoje não sou deputada e sou de um partido da oposição, e sempre fui, e que em geral votou contra estas leis. Mas eu sei, porque exatamente fui deputada num lado e no outro, que há muito trabalho para além daquele que o plenário mostra. E o outro trabalho, as câmaras não mostram, que é a elaboração das leis é feita em comissões especializadas. No plenário só se votam e se fala dos resultados. Mas com muitos buracos. Mas toda a elaboração... Senão o caso BPN não havia. Mas os buracos resultam dos partidos que têm a maioria defenderem esses buracos, porque estão a defender os interesses exatamente de classe, daqueles que lá estão, daqueles que têm esse... Porque nós temos um governo que está em que o poder, em Portugal, infelizmente, não se respeita a Constituição também nesse ponto. A Constituição diz que o poder económico tem que estar subordinado ao poder político. Em Portugal, neste momento, não é só neste momento, há uns tempos já largos, quem manda é o poder económico e o poder político está-lhe subordinado. E esse é o grave problema inconstitucional que nós temos no nosso país, que o Presidente da República deixa que aconteça, apesar de ter jurado cumprir a Constituição. Mas... Ficámos a perceber já, foram 12 minutos de intervenção, ficamos já a perceber, no início da segunda parte, praticamente esgotou o seu tempo para esta segunda parte. Temos ali o Albino Almeida, que também tem ali um manancial de pontos que quer tocar.
Bom. E pelo sorriso que deu ao longo das várias intervenções, significa que temos algo de especial para ouvir. Em primeiro lugar, e não é aqui um vão elogio, quero saudá-lo pelas provocações que tem feito ao longo do debate, porque isso permite esclarecer lá em casa muitos dos equívocos das narrativas em que o país se deixa embrulhar. Não sejamos ingênuos. A democracia pode ser muito imperfeita, mas não há melhor. E o grande erro será pensar, e estão reunindo-se todas as condições, infelizmente, a nível internacional, para que os ditadores ganhem aqui, ou os atores, neste caso, em Itália, ganhem aqui uma dimensão inapropriada e que importa as suas provocações e de outros jornalistas para que os políticos façam como aqui, aliás, foi patente e notória a defesa da honra a que tem direito e o desmontar das narrativas com que nos vamos entretendo de forma verdadeiramente inacreditável. Mas fez bem porque é assim que o povo pensa e a missão do jornalista é pôr em público o que é que o povo pensa para que os políticos possam responder. Quero saudá-lo por isso. Nem sempre os jornalistas também têm essa independência e essa liberdade de colocar as questões dessa maneira, porque também eles às vezes têm outros objetivos, nomeadamente passar às pessoas de ministros e, portanto, é muito conveniente que os jornalistas não tenham essa perspectiva, porque assim são mais livres e fica dito para que conste e por isso uma das razões de eu sorrir era esta que acabei de dizer. A segunda gostava de dizer, continuo a ver ali especialmente o meu amigo Luís, que é muito preso e com toda a simpatia, que o Sócrates é um tipo fenomenal. Ele conseguiu destruir a Europa do Sul, já tínhamos percebido isso nos outros programas todos, mas agora conseguiu mais, conseguiu derrotar o Dr. Relvas, conseguiu que o Tribunal Constitucional dissesse este parecer e, portanto, o homem tem de facto um poder que eu gostaria de não fulanizar as coisas, porque me recuso a ver assim. O único poder que teve foi destruir me recuso assim a ver a política e por isso lancei há bocado aqui poder para destruir. Perspectivas para... Não, eu sobre essa matéria um dia poderemos até fazer um programa. É difícil. A questão, e eu ouvi com atenção, não interrompi e pedia que fizessem a mesma coisa com toda a simpatia. Bom, nós estamos a falar, portanto, de um déficit estrutural que em números de um PIB de 170 mil milhões são 10.200 milhões, o que significa que nós temos dois caminhos para o fazer. Ou encontramos uma negociação de médio prazo, como foi feita na Suécia, há pouco tempo esteve cá o ministro da Suécia, que aliás andou um bocado por todo o país, também no norte, tanto quanto me recordo, e em Gaia. E, portanto, o que é que a Suécia fez? Um plano de médio prazo com os parceiros, que aliás já vem de 1935, o primeiro plano entre patrões e trabalhadores foi feito em 1935 na Suécia, que permitiu que a Suécia pudesse ter sempre uma lógica de concertação social e todos se entendessem sobre um problema que é de um povo inteiro. Se um povo criou uma certa riqueza e ela tem que chegar por definição e por princípio, como na casa de qualquer português, para as necessidades que esse povo tem ou para cumprir a Constituição que esse povo votou e, pelos vistos, de forma inalterada, porque, por muito que se verre contra a Constituição, ainda não houve condições e é bom que se perceba que a maioria que faz os governos é mesmo a maioria que impede que a Constituição seja alterada. Portanto, se uma é respeitável, a outra não é menos. E, portanto, estas contradições, às vezes, convém ser trazidas à colação para que se perceba. Portanto, é da mesma legitimidade a maioria que não quer mudar a Constituição de todas aquelas que formaram o governo. Na minha modesta opinião, porque o povo é o mesmo e, portanto, a natureza há de ser igual. E este ponto tem que ficar muito claro. E sobre essa matéria, dizer uma coisa muito simples. Sobre a moção de censura, eu fico já com essa parte adiantada e, portanto, quero dizer o seguinte. Eu já disse aqui no último programa e quero manter. Eu penso que o Partido Socialista, no essencial das questões, não disse ainda claramente as grandes linhas do que seria uma política alternativa. Acho que isso é claro até dentro do próprio Partido Socialista, porque já percebemos como se enrolaram há pouco tempo atrás numa mixórdia de temáticas em que não se percebeu muito bem, enfim, porque é que aquilo aconteceu. Mas há uma coisa que eu disse aqui no último programa e quero aqui reiterar. O Partido Socialista também tem informação privilegiada e eu até me recordo que há uns tempos atrás dizia que isto ia ser uma convivência fantástica porque os dois líderes, quer do governo, quer da oposição, quando eram pequeninos andaram nas escolas de cada agremiação e davam-se de abraço. Não me consta que se tenham esmurrado um ao outro nos tempos mais recentes. E, portanto, imagino que eles continuam a falar um com o outro. Ainda há dias soubemos até pelo engenheiro Sócrates que só lhe tinha falhado uma informação do Dr. Passos Coelho, sabia quase tudo menos alguma parte da governação que ele está a fazer e, portanto, eles falam. Isto às vezes faz-me lembrar, se nós aqui não tivermos este cuidado, ficamos como os nossos concidadãos a ver futebol. Não é? Os jogadores lá dentro fazem umas habilidades dentro do jogo, faz parte do jogo, e o pessoal na bancada é que anda a esmurrar-se. No final do jogo eles vão todos beber um caneco e o pessoal fica zangado com o vizinho, com o amigo e com o familiar. Portanto, eu não quero entrar na política dessa maneira, nem entrarei jamais. Com a idade que tenho já posso garantir algumas coisas, essa não entrarei de todo nesse caminho. Porque toda a gente já percebeu, primeiro, que é falso o discurso de que eu gostava de ver uma alternativa mais forte. Eu ouvi esse discurso ao PS há uns anos atrás do PSD.
Bem, também a Grécia, foi a democracia que está na Grécia, que afundou a Grécia, já está no poder outra vez. Se assim fosse, se isto fosse verdade, nunca havia eleições, porque, evidentemente, eternizavam-se as coisas. Isto não é verdade, é um sofisma que eu quero aqui mas também dizer. Diga porquê. Gostava de ser... Não, mas eu vou dizer porquê. Eu vou dizer porquê. Claro, teoricamente, democraticamente há sempre alternativa. Claro, era aí que eu queria chegar. Não é disso que estamos a falar. Não, mas eu vou mais longe. O que acontece aqui, meu caro amigo, e veremos amanhã o que é que o Governo, a análise que o Governo vai fazer destas questões, porque nós percebemos que amanhã, perante o Tribunal Constitucional, na Europa, dava jeito poder dizer que há uma maioria que vai olhar para isto com atenção, há um grande consenso social e nós vamos reparar estas coisas. O problema é que o Partido Socialista fez aquilo que o Dr. Paulo Portas disse antes, ou seja, nós não vamos por este caminho. E a verdade é que o Dr. Paulo Portas foi no que percebeu que o discurso do Partido Socialista tão tímido e tão fraco até podia ajudar o Governo e numa celebérrima intervenção na Assembleia da República estabeleceu todas as pontes com o PS, que certamente, com toda a lógica, o Sr. Primeiro-Ministro 15 dias depois veio desfazer. E, portanto, do que nós estamos aqui a falar é de um partido que, para ganhar eleições, precisa dizer nós vamos cumprir um memorando, mas de outra maneira. E como dizia um dia o Dr. Bernardino Soares, nós estamos de acordo que se cumpra o memorando, mas assim não. Convém que a gente saiba como é o assim sim. Porque assim não a gente já percebeu que não é com as mesmas políticas do Governo. Mas... Portanto, aqui não tem ninguém que seja seguidista de ninguém. Estou aqui muito livre e quero continuar assim. Por isso a análise que faço, de onde a moção de censura só podia ser o que ela foi. Que era dizer ao Sr. Presidente da República, que tem também neste processo uma palavra a dizer, seguramente o terá, que é não contem connosco. É um direito legítimo de quem acha que pode fazer de outra maneira. Agora, o debate é, ou pode ser, qual é a outra maneira de fazer. E aí, a conversa é outra. Porque, eu já disse aqui, mantenho, nós precisamos fazer um entendimento na concertação social de médio e longo prazo, sério. Precisamos de ter, portanto, uma outra postura na Europa que passa, fundamentalmente, por uma postura que contraria a consequência do que aconteceu na área financeira, que depois atacou as dívidas soberanas, porque é uma forma de quem financia ter alguma segurança, é justamente o fim da regulação do sistema financeiro, que o Sr. Greenspan achava que isto era tudo uma festa e que os bancos se autorregulavam. Já escreveu sobre isso, não vale a pena estarmos aqui a falar. Nos Estados Unidos e, portanto, nós sabemos e sempre ouvimos dizer que Portugal e a Europa não podia, sob pena de ver fugir os capitais, ter um sistema financeiro diferente do que fosse a concorrência internacional. E por isso, sem um apoio internacional, e aqui estou de acordo com a doutora Hilda, a Europa não tem uma estratégia para lidar com as dívidas soberanas, porque precisava, por exemplo, de negociar, se calhar, de outra maneira na Organização Mundial do Comércio com as... Com o facto de nós não pagarmos? Não. Se me deixar ir até ao fim, eu explico melhor. Eu não tenho a sua prática parlamentar, peço desculpa. Portanto, tenho que explicar mais devagarinho e explico-lhe tudo. Desculpa, mas a minha pergunta tem a ver com... Disse que concordava. Mas eu explico. Eu não percebi que concordava. Mas eu vou dizer que não. Eu nunca ouvi essa posição. E posso dizer-lhe, já aqui invoquei, aliás, uma conversa que tive. Não, posso-lhe invocar aqui uma conversa que tive com o secretário-geral da CGTP no âmbito da educação. E quero saudar a inteligência da forma como as coisas são vistas. Não me parece que esse discurso possa ser assim colado ao PCP, mas do PCP falar a doutora Hilda, eu falo do que sinto. Ou seja, certo, mas estava a dizer que eu defendia. Eu não defendo não pagar. O que eu defendo é uma estratégia europeia para lidar com as dívidas soberanas, que não existe, que permita, por exemplo, assumir perante a China que nós precisamos de estimular o nosso mercado interno europeu todo, sob pena de não gerarmos riqueza no espaço europeu para pagar a dívida. E como não há uma convergência orçamental, como sabe, esse é o maior problema da Europa, a moeda está demasiado forte para os buracos que ela tem por baixo. Ler Vítor Bento é esclarecedor sobre isso. Portanto, se não houver uma estratégia europeia para a qual todos temos que nos sentir contribuir, ou seja, países pequenos têm que contribuir e dizer assim, não, a Europa tem que mudar. Ou seja, eu não estou a falar nada mais do que seja dinamizar a procura no espaço europeu, de maneira a podermos gerar riqueza na Europa para pagar aos chineses, que são quem cá pôs o dinheiro, aqui nos Estados Unidos. Não vale a pena negar esta evidência. Sem esta visão que a Europa se recusa a ter, e eu se calhar percebo porquê, não é? Nós não vamos lá. Portanto, não há dúvida nenhuma que qualquer alternativa séria passa por uma visão integrada do problema das dívidas soberanas. E, portanto, eu vou àquilo que já disse aqui várias vezes e vou lá voltar. Penso que os portugueses são mobilizáveis, já o provaram, para um esforço que se diga, meus amigos, temos um caminho a percorrer, que tem que ser primeiro consensualizado na concertação social,
Devo dizer-lhe que as medidas sobre o salário mínimo nacional e as propostas e as negociações que julgo saber o que se passa entre, por exemplo, a CGTP e os patrões foram muito positivas, independentemente depois da área do folclore. Quando aquilo passa para o folclore muda tudo, mesmo que se fala lá dentro, depois não é o que se diz cá fora, mas isso agora não interessa nada, podemos fazer um programa só para tratar de como se faz política em Portugal. Também sei algumas coisas por experiência própria, também posso explicar como é que isto se faz, não é? E, portanto, a questão é esta. Estamos numa necessidade absoluta de fazer um esforço que devia ter sido feito há 2 anos atrás. Nós sabemos, por experiência própria, que a partir do meio das legislaturas toda a gente começa a pensar em eleições e, portanto, a moção do PS só teve um caminho, marcar um espaço, porque o PS acha que vai ser alternativa. Eu não tenho assim tão líquido que o PS seja alternativa, vai ter que trabalhar muito para ser, e é natural e é desejável que o faça. Agora, há aqui uma questão que para os portugueses é essencial. Foi aberto hoje um plano de esperança que eu quero aqui realçar, secundando o que disse. É possível a democracia funcionar e é possível funcionar melhor. E é possível funcionar falando com as pessoas e dizendo isto agora é um problema nosso, porque antes de ser do Governo, e aqui quero de novo estar de acordo com a doutora Hilda, o Governo amanhã não deixará de olhar para o espaço social. É que o Governo, perante estas medidas, perante este acordo do Tribunal Constitucional, tem agora um problema, que é o problema da certeza, como o Luís queria há bocado passar esta ideia, está no seu papel, de que o Governo faz o seu melhor. Não, agora, perante isto, o Governo tem que também olhar para o social. Há condições sociais para apresentar outras medidas que tenham espaço para serem aprovadas e mobilizar os portugueses. Vamos ver, esse é o desafio amanhã. Vamos ver aqui do nosso lado esquerdo. Vamos ver aqui do nosso lado esquerdo. Antes, um pequeno introito apenas para esclarecer que os deputados são os privilegiados entre os políticos por não ter limitação de mandatos, não é? Portanto, enquanto agora os restantes políticos estão limitados, quer dizer, fazem-nos crer que estão, porque acabará no Constitucional, e o Constitucional, segundo já dizem os entendidos na matéria, vai considerar inconstitucional a lei e, portanto, toda a gente vai poder concorrer a todo lado, mas enquanto nos andam a enganar com este problema das candidaturas ou não candidaturas, os deputados ainda estão salvaguardados e podem renovar mandatos atrás de mandatos, mesmo que... Olha, eu por exemplo, não quis passar dos 12 anos nem na Assembleia da República, nem no Parlamento Europeu. Okay. Estive 12 mas foi isso que eu quis esclarecer sobre isso, não é por ser privilegiado. Mas deixe-me dizer-lhe que sobre isso, eu acho que nós temos... Temos na discussão política que elevar sempre o nível de discussão. Não estou a dizer que percebi que é uma provocação, mas a mim interessa-me sempre elevar o nível da discussão. Ou seja, vamos lá ver, não há nenhum privilégio, não é? Deixe-me dizer. Eu também estou no Parlamento há nem 2 anos, portanto, nem sequer estou lá há muito tempo. E fui autarca, mas nem sequer... E tenho vida, não é? Com sacrifício. Não cheguei a esta idade sem vida, não é? Portanto, e não vive em Lisboa. Mas a questão não é essa. Claro, sou do Norte, mas podia ser de Lisboa igual. Qualquer deputado, onde quer que seja, não tem minoridade por isso. Eu aí acho que nós temos que ser muito mais abrangentes. Tem maiores canseiras. O que lhe quero dizer é que, na minha ótica, é preciso ter um bocado de cuidado com... Eu percebi a provocação, agora percebi a provocação, há um bocado não foi muito claro, mas a ideia de estar no Parlamento, ou numa Câmara Municipal, ou onde quer que seja, ou numa associação profissional, é sempre serviço público. É a única forma, é o que vale a pena fazer-se, não é? Outra forma, para mim, não vale a pena sequer, nem vale a pena provocações, porque é a única forma que sei estar, e acho que é a forma de estarmos todos na vida pública. Uns de uma forma, outros de outra, uns com interesse, outros com outra, mas a única coisa que me importa aqui é isso. Dito isto, e percebendo a provocação, deixe-me dizer também, mesmo em relação a isso, deixe-me dizer-lhe também que o que está em causa aqui é uma decisão tomada no âmbito legislativo, em que não permite que candidatos a presidentes de Câmara ou presidentes de Junta, já que falou nisso também, não se possam candidatar mais que 3 mandatos. Mas é uma questão também legislativa, porque se for permitido no âmbito legislativo que se candidatem... Naquele sítio. Absolutamente. São eleitos naquele sítio. Também o PCP tem o mesmo entendimento que o PS tem nesta matéria. Sim, mas, por exemplo, os tribunais de Lisboa acham que não, o do Algarve acha que sim. Mas aí também é a democracia a funcionar e é não, o sistema, mas é a legislação, é o sistema a funcionar. Ou seja, a justiça tomará as decisões de lá vai o Constitucional ter que intervir. Uma pergunta muito curta, que é um esclarecimento do cidadão. Eu olho para o parecer que retirou o mandato ao engenheiro Macário Correia, que eu conheço, o trabalho até bom que ele fez na educação, num lado e no outro, especialmente em Tavira, conheço muito bem. E a minha questão é muito simples. Aquele entendimento de alguém que perde o mandato na Câmara atual pelo que fez no mandato anterior significa
que a lei, se este parecer prevalecer, os deputados, de facto, os presidentes não se podem candidatar. Para mim, é uma limitação aos direitos de um cidadão que a lei não contemplou. Dá uma grande discussão. Mas gostava de lhe fazer a pergunta, também como autarca que foi e como deputado que é. São coisas diferentes, apesar de... Pois, mas eu gostava de esclarecimento na rua, perguntam muitas vezes isto, toma uma decisão sobre uma... Repara, a decisão que foi tomada foi sobre decisões tomadas num mandato. Por isso, percebendo que é um mandato. Se ele perde agora este mandato, é porque o mandato é que pesa. É completamente distinto. Não é o local. Aí a culpa, digamos, é da dificuldade da justiça funcionar com celeridade. Em tempo útil. Devia ter funcionado mais rapidamente. Tenho certeza que muita gente ganhou a noite com esta solução. Agora, em relação às questões, há aqui questões que nos distinguem completamente. Quer dizer, o que a doutora Hilda Figueiredo sistematicamente aqui refere, nós sabemos disso, já tivemos aqui muitos debates e temos conversado muito e trocado muitas impressões, é uma posição completamente distinta, por isso é que eu um bocado quis que esclarecesse, que não me pareceu que estivesse de acordo com a posição que foi aqui defendida. O que defende, e defende sempre, é renegociar a dívida. Sim. É uma posição completamente diferente daquela que os portugueses querem. Não é não pagar a dívida, é renegociar a dívida. Agora é a mim que me compete explicar o que estou a dizer. Quando diz renegociar... Eu é que sei explicar o que é que eu quero dizer. Então renegociar a dívida é renegociar datas de pagamento, taxas de pagamento, montantes de pagamento, é tudo. Pronto, muito bem. Mas eu não disse que não rigorosamente... era. Renegociar a dívida não é não pagar a dívida. Portanto, o que eu estou a dizer, é renegociar tudo e ver o que há de dívida legítima e de dívida ilegítima. Mais nada. Já percebi. É rigorosamente o que eu estava a dizer. Portanto, confirma rigorosamente a minha percepção. Ou seja, o que o PCP considera, e no Parlamento tem dito várias vezes, é que há uma parte da dívida que não se deve pagar. É o que está aqui a dizer. Exatamente. E é uma componente de juros que não se deve pagar. Um país tem que ter credibilidade, tem que se comportar corretamente perante os credores internacionais. É uma posição completamente diferente daquela que o PCP defende e que o Bloco de Esquerda defende, particularmente. Os restantes partidos, felizmente, têm uma posição diferente. Mas pronto, então, já que me perguntou na altura, o segredo é, justamente, quando me perguntou na altura se a minha era a mesma opinião, agora se me permite, é justamente aí que eu entronco, onde o PCP diz que há uma dívida legítima e eu digo que a resposta tem que ser dada por uma estratégia europeia. Peço desculpa. Eu percebo o que o PCP quer dizer. E às vezes sou tentado a lembrar-me da pergunta da jovem alemã ao presidente Schulz a dizer: vocês deram milhões aos bancos, quanto é que tem para mim? Não, vou fazer esta pergunta, que é assim: não lhe parece adequado que este problema do peso dos juros que os países estão a pagar pode ser negociado numa estratégia europeia para as dívidas soberanas? É disso que eu queria. A pergunta era esta. A Grécia já paga menos do que nós, portanto, nós temos razão. Em relação à Troika? Sei. A Grécia, neste momento, paga menos do que nós. Portugal tem, neste momento, a taxa de juros negociada com a Troika é 3,2%. Para uma parte. Para a totalidade da dívida. Em termos médios, dá 3,2 para 3,3%. Sim, mas o BCE emprestou a 1% aos bancos privados. 300 vezes mais que a gente está a pagar à Troika. É assim, vamos lá ver. É evidente... Ele também me interrompeu várias vezes. Se me perguntar que é necessário e que é desejável que Portugal reduza a taxa de juros, devo dizer que se fosse zero era o ideal. Não é? Negativa não pode ser porque implicava perdão de dívida que ninguém está disponível para isso, não é? É só em caso de incapacidade do país, que é aquilo que eu não gostaria que acontecesse, não é? Vai-me dizer assim, mas isso é desejável? Reduzirmos aqui o montante da dívida? Claro que é desejável. Claro, pois. Mas um país que quer cumprir com as suas responsabilidades não deve assumir essa posição. Isto diferencia-nos completamente da posição do PCP, da posição do Bloco de Esquerda. Mas a gente sabe que tem, seja, por isso eu digo que é uma política alternativa. Portanto, Portugal tem que cumprir com as suas responsabilidades, tem que pagar aquilo que deve pagar e deve negociar. Que vocês consideram que são responsabilidades. Se é no plano europeu que isto deve ser tratado, e há aqui uma componente europeia, que a Europa não tem reagido, não tem agido, tem reagido, mas não tem agido da forma como eu pessoalmente acho que devia agir por antecipação. Estou de acordo com isso. Ou seja, acho que tem havido muita reação por parte da Europa. A questão europeia, esta questão da dívida e das dificuldades dos países é uma questão difícil, não é fácil. Muita gente hoje reclama muito mais Europa, mas quando foi possível, foi necessário mais Europa, não se quis mais Europa. Portanto, há aqui é partilhada a responsabilidade. A questão das dívidas soberanas não é uma questão só apenas europeia, mas é uma questão também nem dos Estados Unidos, nem vem só dos bancos, não é? Nem vem só dos bancos americanos, vem
do crescimento da dívida pública que houve nos Estados, todos os Estados, Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, França, há vários que têm enormes Sim, Estados há o sistema Unidos, capitalista com a sua especulação. Os outros sistemas são fantásticos. São fantásticos. É o sistema capitalista com a sua lembrando que a especulação. Inglaterra também tem aumento da dívida pública, mesmo fora do sistema europeu, o que significa que houve aqui uma moda, não é? O que quero dizer é que houve aqui um excesso, houve aqui um excesso de dívida e temos que reduzir. O papel de Portugal. Agora, há quantos anos se faz este excesso? O doutor Afonso Oliveira. Pois, não podemos em 3 corrigir erros de 20, percebe o que eu estou a dizer? Nem estamos a corrigir erros de 20. Pronto, era isso. Isso é outro erro de análise. Pronto, era isso mesmo. Nem estamos a corrigir erros de 20. Antes fosse possível, em 3 anos, corrigir erros de 20. Antes fosse possível. Quem me dera que fosse possível. É que nós sabemos que não é. Não fico com a ideia, nem ninguém gostava a ver e ouvir, fico com a ideia que as medidas tomadas pelo Governo chegam para corrigir não chegam para corrigir. Infelizmente. Eu gostava de dizer o contrário, mas infelizmente não chegam para corrigir. Infelizmente estão a agravá-los. Em vez de 20, pode ser 50. Parecia simples, porque era só não pagar, pagava-se metade, chegava-se a acordo. Deixa-me dizer agora a minha tese. Sim, mas não diga disparates da nossa, não faça assim, porque eu não disse não paguem, eu não disse não paga, eu disse renegociar a dívida. Ou seja, chegar ao pé dos credores e dizer, esta parte não é legítima, aquela não, parte já é a parte que não é legítima é dos juros agiotas. Deixe-me dizer-lhe, Portugal tem que cumprir, e Portugal tem neste momento uma grande credibilidade internacional, isso não tenho nenhuma dúvida. Aliás, aquilo que o PS, por exemplo, faz no mercado da política nacional é dizer mal do governo. Externamente, como viu também, enviou uma carta, que enfim, enviou uma carta até fora de tempo, no mesmo dia da moção de censura, não vale a pena, estamos aqui a explorar muito isso, mas enviou uma carta a dizer que estava disposto a cumprir com o memorando. Ou seja, há aqui uma posição completamente distinta em relação ao mercado externo dos nossos credores. O que quero dizer... Dr. Afonso Oliveira, desculpe interrompê-lo. Não lhe parece que tudo neste país é feito com muito sincronismo? Por exemplo, hoje o Tribunal Constitucional esperou que as bolsas fechassem todas, que o Governo marcasse o Conselho de Ministros para ter uma atitude para que as bolsas possam reabrir na segunda-feira, que todas sereninhas. Quer dizer, sinceramente, vou dizer o Poder Judicial, já está completamente... Deixa-me dizer, diga-me a sua opinião. Digo sinceramente a minha opinião. Estou a ouvi-lo e digo-lhe rapidamente. Acho que não. Vou dizer porquê. Porque para já as bolsas, em termos de funcionamento, a questão de funcionarem e abrir a segunda-feira reagem a médio e longo prazo. Mas foi o próprio Tribunal que disse isso. Só vamos falar às 8 horas para que as bolsas possam fechar antes. Quer dizer... 8 horas é o horário normal, toda a gente fala que há vários jornais. Um poder... Repare, se nós estamos a defender... Estamos aqui a defender o Tribunal Constitucional, que tem tomado decisões muito delicadas, muito complexas. Mas é curioso. Demoraram 3 meses a tomar uma decisão destas, que podiam demorar menos tempo. Pode-se também discutir isto. É possível discutir. Não é impossível discutir. Quer dizer, também não é... Portanto, é possível discutir, é possível discordar, é possível também... Enfim, todos os poderes são sufragados. E o Presidente da República até podia ter pedido a inconstitucionalidade antes. Ou não ter pedido. Ou não ter perguntado, também era uma possibilidade. E isto era mais simples, podia ter sido declarado mais cedo. Portanto, o que eu acho é que Portugal, neste momento, tem um processo... Deixa-me só acabar a análise. Tem um processo de afirmação de credibilidade. Há um trabalho desenvolvido ao nível da redução da despesa. A questão do déficit primário estrutural, há uma redução efetiva pela primeira vez. A gente interpreta a carta quando a moção de censura surge, justamente com a preocupação da credibilidade para não afetar. Vamos ter que deixar de dar o Afonso Oliveira. Há 2 discursos. O que quero dizer é que o caminho é complexo, é difícil. A doutora Merkel também teve 2 discursos. São as orelhas ao doutor Passos Coelho. O caminho é complexo, o caminho é difícil. Mas há um processo... Mas eu gostei deste bocadinho, em conformidade com o que estava há um bocado a dizer, há aqui um processo de redução da despesa do Estado. Não há ao nível que tem que haver. Temos que reduzir a despesa global do Estado. Olha, achei prudente o Dr. Rosalino ter dito que atrasou o plano. Achei prudente. Olha, mas não pode ser a encerrar serviços como agora o Sr. Presidente a encerrarem agora não, porque ele e o Sr. Presidente esteve a tratar de uma série de despachos e eu estou curioso em saber o que é que despachou. Estive a tentar condensar o meu raciocínio porque tenho 5 minutos para falar nos 45 minutos desta segunda parte que ainda não falei, onde assistimos autenticamente a entrevistas quase em exclusiva à doutora Hilda e ao Albino Almeida. Não seja assim. E ao Afonso Oliveira. Fica para a próxima falamos nós. Pronto, a questão toda, eu queria voltar à moção de censura, até em defesa... Albino, por favor, olha que os segundos são preciosos. Em primeiro lugar, eu quero abordar aqui uma questão,
questão que eu acho que é importantíssima e até para a defesa da minha própria honra, porque no último programa, quando eu disse que esta moção de censura era um bom exemplo daquilo que tem afastado os portugueses da política e que tem engrossado as fileiras da abstenção, porque iria ser mais uma mão cheia de nada, não é? E que mais uma vez estavam a criar expectativas nas pessoas, lá vem alguém com a solução para o problema e depois no fim, zero, não é? Inclusive avisei que ninguém sabia o que é que o PS iria dizer no Parlamento, mas ao mesmo tempo que o PS tentava mostrar serviço a nível interno, principalmente a nível interno no Largo do Rato, com medo do regresso do herói, mandava uma cartinha para a Troika, cheios de medo, a dizer assim, não se preocupem que nós só queremos tomar conta do poder e dos lugares, mas fica tudo na mesma. Quando eu disse isto, que tinha mandado a carta para a Troika, o nosso amigo Eduardo Vítor Rodrigues chamou-me de mentiroso, que não havia carta nenhuma, não sei o quê. Pois é, pelos vistos está aqui a carta, e até o próprio António José Seguro, no mesmo dia em que isso foi divulgado, no dia 23 de março pelo Expresso, o António José Seguro confirmou que ia mandar essa carta. Só que tudo acontece no PS assim com um bocadinho de lentidão e tal, depois só foi no dia 3 de Abril, mas pelos vistos, a dizer o quê? A dizer nada, que é necessário uma nova política, mas qual? De crescimento económico e disciplina orçamental, não especificam, executada por um novo governo. Isso é que é importante, desde que sejamos nós a executar as políticas, está tudo bem. Políticas. O PS, no fundo, diz o quê? Apresenta uma moção de censura para derrubar um governo, mas não apresenta alternativa política. Porque no mesmo dia há um partido na Assembleia da República, no dia 21 ou 22 de março, que apresenta uma moção de censura, essa sim com um caminho político diferente, não quer dizer que eu esteja de acordo com ela, mas com um caminho político diferente, que resumindo é que se lixa a Troika, e que o Partido Socialista chumbou. Portanto, o Partido Socialista chumba a moção de censura do Partido Comunista e ao mesmo tempo apresenta uma nova, querendo exatamente a mesma coisa. Uma moção de censura que eu saiba é para derrubar um governo. Segundo lugar, acho que é muito importante relembrar aos portugueses uma coisa que eu acho é essencial no meio deste debate todo. Nos últimos 18 anos, o PS esteve no poder 12 anos. 12 anos, 2/3 do tempo, 67% do tempo. E o que é que nós estamos habituados do PS? Prometem o que não podem, depois gastam o que não têm e o que não podem, e depois ainda por cima só dificultam a vida a quem está a tentar resolver o problema que eles deixaram. Eu acho isto inadmissível, porque eu acho que as pessoas, o cidadão comum, que espera dos políticos... Luís, a coligação esteve sempre bem com o PS para conseguir esse grande consenso. Esteve sempre bem, consegue dizer isso? Não me interrompa. Não interrompe. É uma pergunta que as outras pessoas lá em casa estiveram sempre bem nesse As pessoas o que esperam dos políticos é que se entendam, que trabalhem em prol do país e que lhes resolvam os problemas. É só aquilo que as pessoas esperam dos políticos. E cabe aos políticos travar essa batalha monumental. E cabe às pessoas ter a responsabilidade de escolher os melhores entre os melhores. E depois das pessoas escolherem, temos que respeitar a sua escolha, porque se a Constituição é boa para defender os direitos e as garantias dos portugueses, também tem que ser boa para garantir o funcionamento do Estado democrático que temos. E os governos são de 4 anos, não são de 2. Portanto, se este governo tem 4 anos para governar, vamos deixá-lo governar. Passado 4 anos, se ele falhou, vamos penalizá-lo nas urnas. Se conseguiu os seus objetivos, vamos dar esse crédito. Agora, se a Constituição é para respeitar para umas coisas, tem que ser para respeitar para outras. É só isto que eu quero dizer. Propostas do PS da moção de censura, veja bem o lirismo. Aumentaria o salário mínimo. Mas então... Não aumentou enquanto governo, aliás, nem lhe compete a ele aumentar, ou compete-lhe à concertação social decidir qual é o salário mínimo. Não, mas compete ao governo fazer uma lei a dizer qual é o salário mínimo. Lançaria um plano de reabilitação urbana. Quer a Assembleia, quer o governo. Lançaria um plano de reabilitação urbana. Tiveram no poder 70% do tempo e nunca lançaram, agora iam lançar. Não é preciso, este governo já lançou. Avançaria com o Banco de Fomento. Pois, estão a copiar o nosso programa eleitoral, de certeza absoluta. Concederia créditos fiscais à PME, como estabilizaria o quadro fiscal português, mas estabilizava como foram eles que mais destabilizaram o quadro fiscal português, criando novas formas de impostos através de taxas para institutos que ninguém percebe bem para que é que servem. Depois, no seu capítulo preferido do crescimento, e eu aqui também cito Vítor Bento, estas medidas do PS fazem-me lembrar aqueles desejos das Misses nos concursos de Miss Universo, quando elas desejam a paz na Terra e o fim da fome no mundo. Quer dizer, todos nós queremos a paz na Terra e o fim da fome no mundo, mas como? Então eles dizem, com a sua sapiência e objetividade,
A captação, vamos promover a captação de investimento estrangeiro. Que grande medida a ser tomada no imediato, sim senhora. O fomento das exportações. Sim senhora, também grande medida. Claro que isto são manifestos de intenções, todos nós queremos. Criação de um programa de substituição das importações pelo aumento da produção nacional que eles destruíram. Portanto, este tipo de prestação pública, oca, bacoca e balofa, é aquilo que tem levado as pessoas a deixar de votar e a ter um descrédito total pelos políticos, principalmente para aqueles políticos que estiveram lá 2/3 do tempo e não fizeram nada. Agora que estão lá alguns a tentar fazer alguma coisa, só lhes dificultam a vida e ainda têm a distinta lata. Luís, como é que se dificulta a vida se a moção não passou? Desculpe lá, essa não consegue explicar. Não podia passar. Eu, se fosse professor e se me apresentassem uma moção de censura para avaliar com este tipo de propostas alternativas, eu dava-lhes um 0. Eu também estou de acordo, mas dava um 0 a muitos mais. Porque é que não há moção construtiva neste país? Já agora faço-lhe a pergunta. Não há moção quando é que a propôs e quando é que a defendeu? Eu admito que até o Luís esteja de acordo e a defenda, mas eu nunca vi isso no CDS. Nós neste programa após programa, já fomos chamados a dar as nossas ideias e quais seriam as nossas contribuições que se tivéssemos poder para as implementar. E eu acho que daqui deste programa já saíram excelentes ideias para por exemplo, os nossos representantes da nação, na Assembleia da República, lançar para um entendimento com o Partido Socialista. Todos nós entendemos e quem nos ouviu lá e quem ouviu lá em casa também entendeu. Se for com a doutora Hilda Figueiredo, se calhar quer um entendimento, claro. Não. Lá na... Isto é que é uma ponta. Isto é que é uma ponta, ó Ferreira Leite. E depois de correr em 4 minutos e meio, acho que... Não, essa todos sabem que é impossível. Não sei se é possível. E estamos a chegar ao fim. Aliás, chegamos ao fim. Hoje tivemos uma conversa descontraída, uma conversa em cima da hora, porque quisemos, convosco aí em casa, comentar o que durante esta noite aconteceu. Esperamos que tenham estado com atenção aos nossos comentários e esperamos que eles tenham contribuído também para se sentir mais leve. Afinal, os problemas também se vencem. É preciso, é um sorriso. E preciso, como nesta mesa também hoje, nesta noite ficou demonstrado, não há esquerda, não há direita, na amizade, há um grande abraço. Um abraço que vai aqui do estúdio até aí, a vossa casa. À esquerda e à direita,